E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica é uma continuação sobre as propriedades das substâncias puras, em que iremos detalhar melhor os diagramas de fases. Dando continuidade ao diagrama TV, ou temperatura e volume específico, temos uma linha que representa o processo de mudança de fase do líquido para o vapor. Tudo isso a uma pressão constante e um comportamento semelhante pode ser obtido em outras pressões à medida que a pressão aumenta. Além disso, é possível observar que com o aumento da pressão e temperatura, a região de saturação entre a fase líquida e vapor ela vai diminuindo até chegar numa condição em que o ponto de líquido e vapor saturado são idênticos, não havendo região de mudança de fases. Essa condição é chamada de ponto crítico. Para as pressões acima do ponto crítico, não existe um processo identificável de mudança de fase. Além disso, é possível verificar uma tendência de como seria o comportamento da região de saturação em todas as condições abaixo do ponto crítico em diferentes pressões e temperaturas. O mesmo acontece para um diagrama PV, ou pressão e volume, sendo possível observar as várias isotermas com as regiões de mudança de fase entre o líquido e vapor saturado diminuindo até chegar no ponto crítico. Vale ressaltar que o valor da temperatura dessas isotermas aumentam nesse sentido. O vídeo a seguir mostra uma célula de equilíbrio para obtenção de dados termodinâmicos contendo o CO2, que possui um ponto crítico próximo de 31 graus Celsius e 73 bar. Inicialmente, é possível observar o CO2 em equilíbrio com a fase líquida e vapor, e à medida que vai chegando perto do ponto crítico, o menisco se torna indefinido, depois aparece uma névoa e em seguida desaparece. Continuando o diagrama TV, ou temperatura e volume específico, nós temos essa linha verde até chegar no ponto crítico, que é chamada de linha de líquido saturado. Ou seja, qualquer ponto dessa linha representa uma condição de líquido saturado. Já a linha verde que segue após o ponto crítico é conhecida como linha de vapor saturado, sendo que qualquer ponto dessa linha representa uma condição de vapor saturado. Antes da linha de líquido saturado, temos a região de líquido comprimido. Após a linha de vapor saturado, temos a região de vapor superaquecido. E a região entre as linhas é justamente a região que coexistem o líquido e o vapor saturados. Comportamento semelhante ocorre para o diagrama PV, ou pressão e volume específica para substâncias puras. E aí surge uma pergunta interessante: como calcular o volume dentro da região de equilíbrio líquido e vapor? Para isso é necessário usar o título. Mas o que é título? Nada mais é do que uma razão entre a massa de vapor pela massa total. E o título é aplicado somente à região de saturação, que nesse diagrama está delimitado pelos volumes de líquido saturado e vapor saturado. Como o título representa massa de vapor pela massa total, no ponto de líquido saturado, o título é zero. Para chegar na condição de vapor saturado a partir do líquido saturado, é necessário que 100% da quantidade de líquido evapore. Assim, o título representa essa porcentagem, entre aspas, da quantidade de vapor nessa mistura em equilíbrio. Assim, para calcularmos o volume nessa região, temos que o volume é igual ao volume de líquido saturado mais título vezes a diferença entre o volume de vapor saturado menos o volume de líquido saturado. Logo, qualquer propriedade específica nessa região pode ser calculada de forma análoga, em que a propriedade, que pode ser energia interna, entalpia ou entropia, é igual à propriedade no ponto de líquido saturado mais o título vezes a diferença entre a propriedade no vapor saturado menos a propriedade no líquido saturado. Expandindo agora o diagrama PV até a região sólida, podemos observar nesse diagrama a região da fase sólida, a transição entre o sólido e o líquido, a região de líquido comprimido, vapor superaquecido, a região de transição entre o líquido e o vapor saturados, a de equilíbrio entre o sólido e vapor, o ponto crítico. Há também a linha tripla. Aqui, as três fases estão em equilíbrio e coexistem simultaneamente, como pode ser observado nesse vídeo. Os estados sobre a linha tripla de uma substância têm a mesma pressão e temperatura, mas volumes específicos diferentes, como mostra esse diagrama pressão-volume específico.
Podemos também observar um outro comportamento interessante entre a região sólida e líquido, mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você sabe por que, ao colocar no congelador, uma garrafa de cerveja estoura ao congelar? A resposta para essa pergunta está nesse diagrama, que mostra o comportamento de fluidos que se expandem durante a passagem do líquido para o sólido, como é o caso da água, fazendo com que a cerveja estoure a garrafa de vidro ao congelar. Assim, esses dois diagramas estão relacionados ao comportamento de fluidos que se contraem ou fluidos que se expandem durante a solidificação. Podemos também observar como fica a superfície PVT, ou seja, pressão, volume e temperatura, por meio de um gráfico em 3 dimensões, tendo como eixos a pressão, volume específico e a temperatura, e a superfície mostrando todas as fases e regiões de transições entre as substâncias. Além disso, também temos o diagrama PT, ou pressão e temperatura, e podemos observar as 3 fases delimitadas pelas linhas de equilíbrio. Uma delas é a linha de equilíbrio entre o sólido e o líquido, outra representa a linha de equilíbrio entre o sólido e o vapor, e a última linha representa o equilíbrio entre o líquido e vapor. Na interseção das 3 linhas de equilíbrio temos o ponto triplo, e no extremo da linha de equilíbrio líquido e vapor temos o ponto crítico. Assim, temos um diagrama PT para os fluidos que realizam contração durante a solidificação, bem como para os fluidos que se expandem durante a solidificação. Para finalizarmos, você já deve ter se perguntado qual a diferença entre gás e vapor, não é? Vamos lá. Isso está relacionado à temperatura crítica. Quando o fluido está em uma temperatura maior que a temperatura crítica, você pode chamar de gás o estado no qual o fluido se encontra. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui e até a próxima.